Olá, meninos! Vamos lá? Hoje a gente fala dos músculos da região da coluna vertebral, que muitas vezes são chamados de músculos paravertebrais. Então, quando a gente usa esse prefixo para é o que está em volta, ao lado de, né? Então, os paravertebrais são músculos que estão ao redor da coluna vertebral. Bom, a gente precisa imaginar que quando a gente tem a coluna, eu tenho alguns músculos que vão estar na frente, alguns músculos que vão estar ao lado e músculos que vão estar atrás da coluna vertebral. E eu consigo dividi-los em grupo. Por quê? Porque eles vão ter muitas vezes ações conjuntas, né? Então, por exemplo, os músculos laterais e os músculos posteriores são muitas vezes músculos que vão manter a nossa postura erétil. E eu tenho um grupo de músculos que está na frente da coluna e que vai muitas vezes realizar os movimentos de flexão da coluna. Então, esse grupo de músculos que eu chamo de músculos anteriores, ou de grupo de músculo anterior, a gente pode chamar de músculos pré-vertebrais. E são músculos que estão principalmente na região do pescoço e na região da parede posterior do abdômen. Por quê? Porque são as regiões onde eu tenho a possibilidade de fazer flexão de coluna. Bom, quem são os músculos que estão na região anterior, o grupo pré-vertebral? Então, eu tenho músculos do pescoço que vocês já conhecem. Então, por exemplo, esse grandão, esternocleidomastoideu. Eu tenho aqui esses músculos que são os músculos infra-ioideus. Então, a gente relembra, né? O esterno-ióideo, o homoióideo, o tireoióideo, são músculos que vão ajudar na flexão do pescoço. Então, quando eu coloco o queixo próximo à região do externo, isso é flexão de pescoço. E aí, a gente tem lá na região mais profunda do pescoço, bem colado nas vértebras, alguns músculos bem curtinhos. Então, por exemplo, o músculo que a gente chama de reto anterior da cabeça, o músculo reto lateral da cabeça. Ah lá, eles vão flexionar principalmente na região da articulação atlanto-occipital. Então, se vocês lembrarem, a articulação atlanto-occipital é uma articulação condilar que vai fazer o movimento, então, do sim com a cabeça. E eu tenho aqui o chamado longo do pescoço, longo da cabeça, que também vão ser responsáveis por movimentos de flexão. Quem são eles? Onde é que eles estão? Então, olha só, aqui eu estou visualizando o pescoço na região anterior. Então, foram retirados os músculos infra-ioideus, foram cortadas as vísceras, então, principalmente a traqueia e o esôfago, e eu visualizo lá profundamente a coluna. Aqui a região do osso occipital, né, que vai estar relacionado à primeira vértebra cervical. E olha só, aqui o músculo reto anterior, o reto lateral da cabeça. Então, a gente imagina que esses músculos, quando contraem, eles ajudam a puxar o occipital na direção de fazer a flexão da cabeça. Tenho aqui o longo da cabeça e a sua continuação é o longo do colo, aqui ele chamou, mas seria aqui longo do pescoço. Então, esses músculos, eles estão colados nos corpos vertebrais e também vão ajudar aí na flexão da região cervical, na flexão do pescoço. E lá na parede posterior do abdômen, então eu retirei os intestinos, né, as vísceras abdominais, e aqui eu visualizo esta região da parede posterior do abdômen. Quem são esses músculos? Então eu tenho primeiramente aqui, ó, esse músculo que é o quadrado lombar.
Eu tenho aqui esse músculo chamado de psoas maior e aqui em cima dele o psoas menor. Tenho aqui um músculo chamado de ilíaco. E aí o que acontece é que esses músculos se unem e formam aqui o chamado ilho-psoas. Então, estes músculos, eles vão ajudar na flexão da coluna lombar. Então, na verdade, a gente quando faz, por exemplo, uma curva para frente com a coluna, são esses músculos que estão ajudando na flexão da região lombar. E, portanto, eles são músculos da região da coluna vertebral. Então, anteriores do pescoço e da cabeça e anteriores da região posterior do abdômen, né? Porque aqui eu estou na região posterior do abdômen, mas esses músculos, eles são anteriores à coluna, ok? Portanto, são todos músculos flexores. Bom, e na região posterior, que são os grandes músculos, né? Porque a gente vive numa postura bípede, a gente está em pé o tempo todo. Então, os nossos músculos posteriores vão manter a nossa postura e, se necessário, fazer a extensão ou então flexões da coluna quando eles funcionam de um lado ou de outro. Flexões laterais, desculpa, ou rotações quando funcionam de um lado ou de outro. Bom, então, didaticamente, a gente divide esses músculos posteriores ou pós-vertebrais em 3 camadas. Uma camada superficial, uma camada média e uma camada profunda. Quem são os músculos superficiais? Trapézio, latíssimo do dorso, levantador da escápula, já falamos dele lá em pescoço, e romboides. Depois, na camada média, eu tenho serráteis posteriores e a camada profunda são os chamados músculos intrínsecos que vão ser redivididos em outros grupos. Bom, vamos por partes aqui. Então, a camada superficial. Então, logo que eu retiro a pele no cadáver, quem é a camada mais superficial que eu vou visualizar aqui no dorso? Então, o primeiro músculo aqui, né, a gente visualiza só de um lado. Então, eu tenho aqui o trapézio. Eu tenho aqui o chamado latíssimo do dorso. Eu tenho aqui, ó, depois que tirou o trapézio, eu visualizo o levantador da escápula. E aqui eu visualizo, ó, cortado os romboides menor e maior. Uma outra forma de visualizar, ó, latíssimo do dorso, trapézio. Aí eu tenho levantador da escápula, romboide menor e romboide maior. Então, eu imagino, por exemplo, quando este músculo aqui contrai, ele vai, obviamente, puxar a escápula para cima. Quando ele tem aqui o ponto fixo, o que ele vai fazer? Ele vai puxar a coluna cervical para trás. Então, ele é um extensor. Aqui, olha só, o que eu tenho? Romboide menor, romboide maior. Então, são músculos que estão presos nos processos espinhosos das vértebras. Então, eles vão ajudar, são músculos posturais, que vão ajudar na manutenção da postura bípede. Camada média, quem são? Então, são 2 músculos. Eu tenho aqui, quando corto os romboides, eu vou ter um primeiro músculo que é o serrátil posterior superior e o serrátil posterior inferior. Aqui, uma outra forma de visualizar, serrátil posterior superior, serrátil posterior inferior. Então, vocês estão vendo que a gente está indo cada vez mais profundo na região posterior da coluna. E aí, a gente chega na real camada profunda. Então, são os músculos que a gente chama de intrínsecos, porque eles começam e terminam na coluna.
E aí, este grupo de músculos, ele é dividido nos primeiros aqui, extensores e rotadores da cabeça e do pescoço. Então, quem são esses músculos que vão fazer extensão e rotação da cabeça e do pescoço? São os chamados músculos esplênios da cabeça e do pescoço. Este grupo de músculo pode ter um outro nomezinho, ó, músculos espinotransversais. Depois, a gente tem os extensores e rotadores da coluna. Aqui é o principal músculo da coluna, que é o chamado eretor da espinha. E ainda eu tenho alguns músculozinhos chamados espinotransversais. E aí, eu tenho aqui pequenos músculos, que são músculos muito curtinhos, é difícil a gente visualizar lá na prática, que são os interespinais e intertransversários. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Então, a gente começa com os músculos chamados de extensor, os músculos que têm a função de extensão e rotação da cabeça e do pescoço. Então, nós dissemos que são os músculos chamados de esplênios. Olha que interessante. A palavra esplênio vem de compressa. Olha o músculo, olha a forma deste músculo. Então, é como se tivesse realmente uma compressa nesta região do pescoço e próximo à cabeça. Então, estes músculos aqui, eles ficam então logo abaixo ali do trapézio. E eles são músculos que vão manter a musculatura profunda e curta, né, em posição. Então, eles ajudam, né, eles são músculos sinergistas que vão ajudar na manutenção da postura do pescoço. Então, na verdade, esses músculos, eles são contínuos. E aí, o que acontece é que quando eles estão aqui mais próximos da região da cabeça, é a região, né, a parte do músculo chamada de esplênio da cabeça. E quando eles estão aqui mais inferiormente, eu vou chamar de esplênio do pescoço. Mas vocês visualizam aqui que é praticamente uma continuação um do outro, ok? Bom, e aí o que acontece? Estes músculos, olha só, eles saem então do processo espinhoso e de um grande ligamento que existe aqui, que é o ligamento nucal, e eles vão se inserir em regiões mais superiores, aqui, por exemplo, nessa linha nucal que a gente chama. Tá? Então, são músculos que quando eles agem bilateralmente, então os dois de cada lado vão agir em conjunto, eles vão ajudar na extensão do pescoço. Então, joga a cabeça lá para trás. Agora, quando eles a ação deles é unilateral, eles vão fazer a rotação do pescoço. Então, por exemplo, se eu tenho uma contração deste lado esquerdo, a rotação do pescoço vai acontecer para o lado que está contraindo. Bom, depois a gente tem os eretores, o eretor da espinha, que é um grupo, na verdade, de músculos. Esse grupo de músculos é como se fossem 3 grandes colunas que estão na região posterolateral da coluna vertebral. E olha lá, entre os processos espinhosos medialmente e os ângulos da costela lateralmente. Então, esses músculos, olha só, eles ficam entre o processo espinhoso das vértebras e aqui a região do ângulo da costela. Então, ele fica exatamente neste, vamos dizer assim, neste corredor que se forma entre o processo espinhoso e o ângulo da costela. E aí são 3 colunas musculares. A coluna mais lateral, que é o chamado ilho costal. Depois eu tenho o chamado longuíssimo. E o mais medial, o mais próximo ao processo espinhoso, que é o músculo espinal, tá? Então, aqui
ilho costal, longuíssimo e a região do músculo espinal. Bom, da onde ele sai? Ele sai de um tendão bem longo, né? Uma estrutura bem espessa lá do sacro. E aqui dos processos espinhosos das vértebras lombares. E ele pode se subdividir a depender da sua inserção em regiões também como o esplênio. Então, de novo, né, a gente visualiza o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço como sendo os mesmos músculos, a continuação um do outro. Aqui acontece a mesma coisa. Estes músculos, eles podem tomar a nomenclatura em relação à região pela qual eles estão passando. Então, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo ilho costal do lombo, então que é a região, ele está passando na região lombar. Depois eu tenho o ilho costal do tórax. Depois eu tenho lá em cima o ilho costal do pescoço, né? E assim vai, por quê? Porque é uma coluna muscular e eu posso regionalizar, vamos dizer assim, a depender da inserção superior deste músculo. Então, eles saem lá da região do sacro e a depender, né, de onde ele vai passar e de onde ele vai parar, ele vai tendo subdivisões aí regionais. Bom, depois a gente tem esses músculozinhos aqui que são chamados de espinotransversais. Espinotransversais. Porque eles têm uma parte que está colada no processo transverso da vértebra e ele vai para o processo espinhoso de vértebras mais superiores. Então, eles estão lá dentro da coluna mesmo, entre processo espinhoso e processo transverso. E aí, eles podem ser divididos em 3 subgrupos, os chamados semi-espinal, os chamados multífidos e os chamados rotadores. Então, vamos ver numa figura melhor, que essa aqui está muito pequenininha. Olha só. Então, primeiro, o semi-espinal, você tem a possibilidade de ter um semi-espinal na região da cabeça, o semi-espinal na região do pescoço e depois na região do tórax. Então, estes músculos, eles saem do processo transverso de uma vértebra, espinhoso de uma vértebra e vão para o processo transverso da outra. O que esses musculozinhos fazem? Gente, a mesma ação, extensão sempre, porque eles são posteriores à coluna, e muitas vezes, quando eles agem de um lado só, eles ajudam no movimento de rotação. Os multífidos são músculos que estão principalmente na região lombar, eles são mais visíveis, embora eles percorram aí o comprimento todo da coluna. E o que acontece? Como esses músculos, na maioria das vezes, eles são muito curtinhos, né? Então, eles saem do processo transverso de uma vértebra para ir para o processo espinhoso de outra vértebra, né? Eles vão estabilizar aqui a região da coluna localmente. Então, o que acontece? Já ouviram falar, por exemplo, em quiropraxia? Então, a quiropraxia são manipulações, por exemplo, na região da coluna, que vão fazer com que o alinhamento entre as vértebras ele se restabeleça. Então, muitas vezes eu posso ter a contratura desses músculozinhos curtinhos e eu posso ter o desalinhamento entre uma vértebra e outra, né? Então, por quê? A gente precisa imaginar que a coluna vertebral é uma região em que eu tenho muitos ossos empilhados, é uma região que mantém a nossa postura bípede e que, portanto, sofre uma grande pressão, uma grande tração, né? Um grande estresse o tempo todo.
Então, a gente já tinha falado dos ligamentos, que vão ajudar na estabilidade, mas vamos pensar que esses músculozinhos mais curtos, eles também ajudam na estabilização, principalmente da posição de uma vértebra em relação à outra. Bom, esses aqui são os músculos multífidos, então. Eles são músculos que estão na região, eles saem de um ponto lateral e a inserção deles é o processo espinhoso. Só que o que acontece é que eles passam normalmente por 2 até 4 vértebras. Então, eles não vão de uma vértebra para outra. Eles costumam atravessar 2 a 4 vértebras. Aqui a gente visualiza ele de forma isolada, né? Então, eu tenho, olha só, ele saindo aqui do processo transversário de uma vértebra mais inferior, né? Um ponto mais lateralizado, e ele vem, então, para o processo espinhoso de uma vértebra mais superior, passando por mais do que uma vértebra, ok? Os rotadores são músculos, então, que a gente visualiza aqui nesta região, também tem a mesma função dos multífidos, né? Desses músculozinhos espinotransversais, são músculos curtos. Eles vão estabilizar de novo a vértebra, ajudar na extensão. E esses músculos rotadores, eles são interessantes porque eles também têm órgãos de propriocepção. Então, o que são órgãos de propriocepção? São órgãos, vamos dizer assim, são sensores que estão nesses músculos e que vão, por exemplo, detectar quando esse músculo está muito alongado ou muito encurtado, tá? Então, estes músculos, eles funcionam aí, vamos dizer assim, como um sinalizador para a coluna quando tem alguma coisa errada. Então, quando eles estão, por exemplo, extremamente contraídos, por exemplo, né, esses órgãos proprioceptores, eles alertam a gente para que a gente volte para a coluna, com a coluna para um lugar mais de repouso. Aqui são os músculos levantadores da costela. Então, esses músculos, eles estão aqui na porção torácica, vão ajudar na elevação das costelas, né? Obviamente, pelo nome deles. Então, olha lá, eles saem dos processos transversos de principalmente C7, T1 até T11. E eles vão se inserir, então, nas costelas. Esse aqui a gente consegue visualizar melhor lá nas peças práticas, né? Porque eles vão se destacar aqui, porque eles estão inseridos na região da costela. E aí, por último, são músculos muito curtinhos, né, que tomam aí o nome de onde eles começam e onde eles terminam. Então, por exemplo, os músculos interespinais, a gente imagina que são músculos que estão entre os processos espinhosos. A gente tem os músculos intertransversários, que são os músculos que estão entre os processos transversos. E esses músculos, eles são os verdadeiros músculos posturais. Então, eles vão ajudar na estabilização de uma vértebra com a outra, né? E eles vão, vamos dizer assim, formar a base para que eu tenha uma ação efetiva dos músculos maiores. Então, eles mantêm ali a coluna alinhada para que eu tenha a movimentação, uma movimentação maior e mais efetiva dos grandes grupamentos musculares. E aí, gente, para terminar, existe um grupozinho de músculos chamados de músculos suboccipitais. Então, eles são músculos na região abaixo do osso occipital, só que agora a gente fala na região posterior, né? Esses músculos, eles vão estender ou rodar a cabeça e eles vão estar relacionados principalmente aqui ao atlas, áxis e a base do crânio. Quem são esses musculozinhos?
Então, eu tenho aqui o músculozinho, olha só, o reto posterior e o reto, o maior e o menor, o reto posterior maior da cabeça e o reto posterior menor da cabeça. Eu tenho o oblíquo inferior da cabeça e o oblíquo superior da cabeça. Então, aqui os músculos oblíquos, superior e inferior, e aqui o reto menor e o reto maior da cabeça. Então, esses músculozinhos aqui são os músculos responsáveis pela movimentação, principalmente em relação à extensão da cabeça na sua região atlanto-occipital. Ok? Obrigada, até a próxima, gente.